Segunda fase da Unicamp, questão dissertativa. Aliás, todas as questões da Unicamp são dissertativas. 1. Correr uma maratona requer preparo físico e determinação. A uma pessoa comum se recomenda para o treino de um dia repetir 8 vezes. Repetir 8 vezes a seguinte sequência. Correr a distância de 1 km à velocidade de 10,8 km por hora. E depois andar rápido a 7,2 km por hora durante 2 minutos. A. Qual será a distância total percorrida pelo atleta ao terminar o treino? B. Para atingir a velocidade de 10,8 km por hora, partindo do repouso, V00, o atleta percorre 3 metros com aceleração constante. Calcule o módulo da aceleração A do corredor nesse trecho. Resolução. No primeiro trecho, a distância percorrida foi fornecida. É 1 km. Está lá no enunciado, tá? No segundo trecho, ele andou durante 2 minutos, que eu passei para horas, dividido por 60, vai dar 1 sobre 30 horas, com velocidade fornecida de 7,2 km por hora. E percorreu uma distância ΔS, que é D2, tal que a velocidade V2 é D2 sobre ΔT. Esse é o segundo trecho. Tá? Ele percorreu esse segundo trecho com uma velocidade de 7,2 km por hora, no tempo de 1 sobre 30 horas, e percorreu uma distância de D2. Substituindo aqui, tá? A velocidade é 7,2, o D2 a gente quer, e o tempo é 1 sobre 30. 7,2, D2 1 sobre 30. Jogando isso, multiplicando, o D2 vai dar 7,2 sobre 30, a distância D2 pedida é 0,4 km. A distância total que ele percorreu é a D1 mais D2, é a do primeiro trecho, que é 1 km, e a do segundo trecho, que a gente acabou de calcular, que é 0,24 km, que somando vai dar 1,24 km, que ainda não é a resposta. A distância D total que ele percorreu, ele quer em 8 vezes, então eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 8, tá? Então a distância D vai dar 9,92 km, que é a distância pedida no item A. No item B, diz que se ele partir do repouso, a velocidade inicial dele é 0, e após percorrer 3 metros, ΔS 3 metros, ele atingiu a velocidade de 10,8 km por hora, que eu dividi por 3,6 e passei para metros por segundo, que vai equivaler a uma velocidade de 3,6 metros por segundo. Então, nesse trecho, a velocidade dele passou de 0, ele acelerou até 3 metros por segundo e percorreu 3 metros. Sempre que o tempo não é dado nem pedido, você joga na equação de Torricelli, que diz V quadrado é VO quadrado mais 2 vezes A ΔS. Tá? A velocidade final é 3 ao quadrado, a inicial é 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração pedida, e ΔS é 3. A aceleração vai ser 9 sobre 6, que vai dar 1,5 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração pedida no item B. Questão 2 da Unicamp. Sobre velocidade relativa, você tem que ler o texto com muita atenção. Tá? O encontro das águas do Rio Negro e dos Solimões, na proximidade de Manaus, é um dos maiores espetáculos da natureza local. As águas dos 2 rios que formam o rio Amazonas correm lado a lado vários quilômetros sem se misturarem. Para você ter uma ideia, não tinha esse desenho na Unicamp, foi eu que coloquei. Tá? O rio da esquerda é Rio Negro e o rio da direita é os Solimões. Um dos fatores que explicam esse fenômeno é a diferença da velocidade da água nos 2 rios. Eles correm com velocidade diferente, que vale cerca de 2 km por hora para o Rio Negro e 6 km por hora para os Solimões. Se uma embarcação navegando no Rio Negro demora 2 horas para fazer um percurso entre 2 cidades distantes de 48 km por hora, quanto tempo levará para percorrer a mesma distância no Rio Solimões, também rio acima, supondo que sua velocidade com relação à água seja a mesma nos 2 rios? Supondo que sua velocidade em relação à água seja a mesma nos 2 rios. B. Considere um ponto no Rio Negro e outro no Rio Solimões, ambos na mesma profundidade de 5 metros
em águas calmas, de forma que as águas nesses dois pontos estejam em repouso. Se a densidade da água no Rio Negro é Rio Negro 996 kg por metro cúbico e a dos Solimões, ROES, 998 kg por metro cúbico, qual vai ser a diferença de pressão entre os dois pontos? Resolução. Cálculo da velocidade resultante do barco que sobe o Rio Negro entre as duas cidades distantes 48 km em 2 horas. Essa velocidade é a distância por tempo, que é 48 km por 2 horas, que vai dar 24 km por hora. Como as águas do Rio Negro descem com velocidade de 2 km por hora, a velocidade própria em relação às águas do barco será 24 mais 2, que é 26 km por hora. Essa velocidade, pelo enunciado, é a mesma para os dois rios. No Rio Solimões, vai acontecer o seguinte: você tem uma velocidade de 26, que é a mesma que do Rio Negro, com a velocidade das águas é de 6 km por hora. Agora, no Solimões, ele fará o mesmo percurso, subindo o rio com uma velocidade resultante de 26 menos 6, que é de 20 km por hora. Com essa velocidade de 20 km por hora, ele demorará, V ΔS por ΔT, 2,4 horas para subir o rio Solimões, percorrer a mesma distância. Para você entender melhor, fica muito mais fácil, tá? Pela figura que eu fiz abaixo. Veja bem, essa velocidade é a do barco, tanto no Rio Negro como no Solimões, 26 km por hora. Muita atenção aqui, tá? 26 km por hora, 26 km por hora. Mas acontece que no Rio Negro, a correnteza, a água, desce com uma velocidade de 2 km por hora. Então, para ele percorrer esses 48 km, ele vai percorrer com uma velocidade de 24 km por hora, que seria o 26 menos o 2, em 2 horas. Portanto, vai percorrer 48 km. Já no Rio Solimões, como a velocidade do barco é a mesma que a do Rio Negro, ele sobe com uma velocidade de 26, mas a correnteza tem 6, contrário. Então, na realidade, ele está subindo com uma velocidade resultante de 20 km por hora. Então, é com essa velocidade de 20 km por hora que ele vai percorrer os 48 km. E é claro, né, que nesse caso ele vai demorar mais tempo, né? 2,4 horas. Letra B, trata-se de uma questão simples de aplicação do teorema de Stern. A diferença de pressão entre dois pontos numa profundidade de 5 metros será devida apenas à diferença entre as pressões hidrostáticas. Tá? Que a pressão hidrostática é a pressão devida apenas à coluna de água que fica acima do ponto, já que a pressão atmosférica é a mesma. Então, no Rio Solimões, está vendo que a pressão atmosférica nele é a mesma que no Rio Negro. Então, os dois rios têm a mesma pressão atmosférica que a gente pode ignorar. Aplicando o teorema de Stern, no Rio Negro, densidade do Negro vezes G vezes H, multiplicando tudo isso, você vai descobrir que vai dar 49.800 Nm por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Já no Solimões, muda apenas a densidade de Solimões vezes G vezes H, que vai dar 49.900 Nm por metro quadrado. A diferença de pressão é uma menos a outra, tá? Que vai dar 100 Nm por metro quadrado, Pascal. Questão 3. Refere-se à aceleração centrípeta de satélites em órbitas geoestacionárias. As denúncias de violação de telefonemas e transmissões de dados de empresas e cidadãos brasileiros serviram para reforçar a tese das Forças Armadas da necessidade do Brasil dispor de seu próprio satélite geoestacionário de comunicação militar. O Estado de São Paulo, 15/7/2013. Uma órbita geoestacionária é caracterizada por estar no plano do equador terrestre, no plano equatorial terrestre, sendo que o satélite que a executa está sempre acima do mesmo ponto no equador da superfície terrestre. O satélite está sempre acima do mesmo ponto. Considere que a órbita geoestacionária tem um raio de 42.000 km fornecido. Aí ele pede na letra A aceleração centrípeta de um satélite em órbita circular geoestacionária nesse raio aqui. Resolução.
Como o satélite em órbita geoestacionária está sempre acima do mesmo ponto do equador da superfície terrestre, ele deve possuir o mesmo período de rotação que o da Terra. Ele tem que ter o mesmo tempo com que se ele está acompanhando a Terra, ele tem que girar no mesmo tempo com que a Terra gira. Então ele tem que ter o mesmo período de rotação que o da Terra, que é de 24 horas, que eu passei para segundos, eu multipliquei por 3.600, tá? Então esse período vai ser 86.400 segundos, que em potência vai dar 8,64 vezes 10 a quarta segundos. Ao girar em órbita circular de raio 42.000 km, que eu passei para metros, 4,2 vezes 10 a sétima metros, o satélite, ao efetuar uma volta completa, deve percorrer uma circunferência de comprimento 2πr. 2 se considerar o π3 e o raio 4,2 vezes 10 a 7 vai dar aproximadamente 25 vezes 10 a sétima metros. Então, numa volta completa, o satélite percorre essa distância aqui, ó, 25 vezes 10 a sétima metros, nesse tempo que é o período da Terra em segundos, 8,64 vezes 10 a quarta segundos, e a sua velocidade será. Então, aqui você tem que o tempo que ele demora para dar uma volta completa é o período da Terra em segundos, é esse valor. E a distância que ele vai percorrer é a circunferência que tem esse valor. V é ΔS por ΔT, que vai ser esse número dividido por esse por esse, que vai dar aproximadamente 4 vezes 10 a terceira metro por segundo. 4.000 metros por segundo. É a velocidade com que esse satélite está girando ao redor da Terra. A intensidade da aceleração centrípeta é dada por AC é igual a V quadrado sobre R. V é 4 vezes 10 a terceira, que nós achamos aqui, ao quadrado, sobre o raio, que é 4,2 vezes 10 a sétima. Elevando isso ao quadrado, vai dar 16 vezes 10 a sexta, sobre 4,2 vezes 10 a sétima, que vai dar a aceleração centrípeta, vai ser aproximadamente 3,8 vezes 10 a menos 1, que vai dar aproximadamente 0,4 metros por segundo ao quadrado, resposta da alternativa A. O item B refere-se à energia mecânica de satélites em órbitas. Quando a demonstração da fórmula é complicada, muitas vezes a Unicamp a fornece, como é o caso. Fornece também os dados e, na realidade, você vai apenas efetuar os cálculos. A energia mecânica de um satélite de massa m, massa do satélite, em órbita circular em torno da Terra é dada por E é igual, tá vendo? Ele forneceu menos G, massa da Terra, massa do satélite, sobre 2 vezes a distância, a órbita dele. Em que R é o raio da órbita, M é a massa da Terra, 6 vezes 10 a 24 kg, e G é a constante de gravitação do Newton, 6,7 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. O raio de órbita de satélites comuns de observação não geoestacionário é tipicamente de 7.000 km. Calcule a energia adicional necessária para colocar um satélite de 200 kg de massa em uma órbita geoestacionária em comparação a colocá-lo em uma órbita comum de observação. Então a gente tem que calcular a energia em cada órbita de cada um, tá? E depois fazer a diferença. Então, resolução. Na órbita comum é dado G, constante de gravitação, 6,7 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. É dado a massa da Terra, 6 vezes 10 a 24 kg. É dado a massa do satélite, 200 kg, que eu passei para potência, 2 vezes 10 a segunda quilogramas. E o raio da órbita, 7.000 km, que eu passei para metros, e em potência. Está aqui a fórmula, substituindo os valores. Esse é o valor do G, esse é o valor do imão, da massa da Terra, esse é o valor da massa do satélite, o 2 é o 2 e esse é o valor do raio de órbita. Fazendo as contas, descobrimos que vai dar menos 5,7 vezes 10 a nona joule. Na órbita geoestacionária,
Você tem de novo isso, esse valor para o G, o mesmo valor da Terra, o mesmo valor da massa do satélite, só que agora a órbita é fornecida e vale 4,2 vezes 10 a sétima metros. A fórmula, substituindo os valores, estão aqui. Fazendo as contas aqui, no final você vai descobrir que essa energia na órbita geoestacionária vale menos 0,96 vezes 10 a nona joule. A energia adicional é uma menos a outra. Então vai ser menos 0,96 vezes 10 a nona, menos 5,7 vezes 10 a nona. Resposta final pedida, fornecida. Essa energia adicional é 4,74 vezes 10 a nona joule. Questão 4. Questão simples que envolve o trabalho da força de atrito e uma regrinha de 3. A. O ar atmosférico oferece uma resistência significativa ao movimento dos automóveis. Suponha que um determinado automóvel movido a gasolina, trafegando em linha reta a uma velocidade constante de 72 km por hora, com relação ao ar, seja submetido a uma força de atrito, FA, 380 N. Em uma viagem num tempo de 1 hora aproximadamente, quantos litros de gasolina serão consumidos, cuidado agora, somente para vencer o atrito imposto pelo ar? Aí a Unicamp forneceu. Calor de combustão da gasolina, 35 megajoules por litro, ou 35 vezes 10 a sexta joule por litro. E o rendimento do motor da gasolina é de 30%. Resolução. Primeiro vamos calcular o trabalho da força de atrito, que é contrária ao deslocamento e tem intensidade fornecida 380 newtons e num deslocamento de 72 quilômetros, que é 72 vezes 10 a terceira metros. Então, o trabalho da força de atrito é a força de atrito, que é contrária ao movimento, está aqui, o carro está indo daqui para cá. A força de atrito está para cá, sempre contrária, está vendo? Ele se desloca para a direita e a força de atrito está para a esquerda. Então, o que ele vale? Ele vale a força de atrito vezes o deslocamento vezes cosseno do ângulo entre a força de atrito e o deslocamento, que é de 180 graus, um para a esquerda e outro para a direita. Portanto, o FAT foi fornecido, a distância você tem, 72 vezes 10 a terceira, e o cosseno de 180 é menos 1. O trabalho da força de atrito vai ser menos 27.360 vezes 10 a terceira, que vai dar menos dos 2,736 vezes 10 a sétima joule. Tomando em módulo, o trabalho da força de atrito vai ser, em módulo, sem sinal, 2,736 vezes 10 a sétima joule. Essa é a energia dissipada devido ao atrito com o ar, energia total. Essa energia, 2,736 vezes 10 a sétima joule, dissipada devido ao atrito com ar, pelo enunciado, ela é 30% da útil, que é a geradora da combustão, que vale 35 fornecido, vezes 10 a sexta. Então, para que o carro se desloque com velocidade constante, então o que nós temos que fazer? Calcular os 30%. Calculando os 30%, nós vamos ter que a energia útil vai dar 0,3, que é os 30%, vezes esse valor total, que vai ser 10,5 vezes 10 a sexta joule. E aí é só montar uma regrinha de 3. Foi fornecido que 1 litro, a energia de 1 litro é de 10,5 vezes 10 a sexta joule. Então o volume V de litros tem 2,736 vezes 10 a sétima joule. Fazendo uma regrinha de 3 e multiplicando incluso, você vai descobrir que esse volume vai ser 0,26 vezes 10, que vai dar 2,6 litros. Item B. A má calibração dos pneus é outro fator que gera gasto extra de combustível. Isso porque o rolamento é real,
e a baixa pressão aumenta a superfície de contato entre o solo e o pneu. Como consequência, o ponto efetivo da aplicação da força normal de módulo N não está verticalmente abaixo do eixo de rotação da roda, ponto O, e sim ligeiramente deslocado para frente a uma distância D, conforme indica a figura. Então veja aqui na figura, aqui está o ponto O, que é o centro da roda, tá? E aqui está a normal, está um pouco para frente. O carro está indo para cá com velocidade V. Então se você traçar uma vertical aqui, a normal não está aqui, a normal está aqui. Então a distância entre a aplicação da normal e a vertical, que passa pelo centro do eixo, está aqui. Então essa distância é a D. As forças que atuam sobre a roda não tracionada são força F, que leva a roda para frente, aplicada pelo motor carro. A força peso P, no centro, para baixo. A força de atrito estático FAT em contato com o solo para a esquerda, contrário ao movimento que é para lá. E a força normal N, que está deslocada aqui. Para uma velocidade de translação V constante, ele está se movimentando para a direita com uma velocidade V constante. O torque, ou momento, em relação ao ponto O, resultante das forças de atrito estático FAT e a normal N, deve ser nulo, FAT e N. Então, o momento das forças FAT e N deve ser nulo. Sendo R igual a 30 centímetros, então raio é 30 centímetros, e a distância D 0,3 centímetros, a normal N também ele deu 2.500 newtons, a intensidade dela, ele quer o módulo da força de atrito estático. Resolução do item B. Pelo enunciado, o torque ou o momento das forças normal e de atrito, então nós vamos trabalhar só com essas duas, tá? Em relação ao ponto O, deve ser nulo. Então, para ser nulo, um tem que ser positivo e negativo, porque eu vou somar os dois e vai ter que dar igual a zero. Então, eu vou calcular primeiro o momento da normal, que é a normal vezes D, que é a distância do ponto de aplicação da normal, você prolonga ele daqui até aqui, até o ponto O, que é o D. Então, a normal foi fornecida, 2.500, e a distância D também fornecida, 0,3 vezes 10 a menos 2, que eu passei para metro. Portanto, o momento da normal vai ser 7,5 N por metro positivo. Como o do FAT, a soma tem que dar zero, do FAT tem que ser negativo. Então, o momento do FAT é menos o FAT vezes R, tá? Que é o valor da força de atrito até do ponto de aplicação dela aqui até o ponto O. Pode ver que essa distância é R. Então, vai ser menos o FAT, que eu não tenho, vezes o R é 30 centímetros, que eu passei para metro. Portanto, o momento do FAT vai ser 0,3 FAT. Soma dos dois vai ter que dar zero. 7,5 menos 0,3 FAT é zero. Portanto, FAT vai ser 7,5 dividido por 0,3. Portanto, a força de atrito pedida pelo exercício vai ser de 25 newtons.